17 de agosto. Encontre-me em meio ao redemoinho. Às vezes os ventos giram ao seu redor, com tanta rapidez que tudo se transforma num borrão. Nesses momentos, sussurre. Sussurre meu nome, acreditando que ainda estou com você. Encontre a força e a paz orando. Mais tarde, quando as coisas acalmarem, você pode conversar melhor comigo. Aceite cada dia exatamente como ele se apresenta. Não desperdice seu tempo e sua energia desejando circunstâncias diferentes. Em vez disso, confie em mim o bastante para aceitar minha criação e propósitos. Lembre-se de que nada pode separá-lo da minha adorável presença. Você é meu. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, pensar no nosso anjo guardião, na espiritualidade amiga que está aqui presente. Agradecer por mais um evangelho, já mais de um ano, já 1 ano e meio que a gente vem fazendo esse evangelho, todos os dias às 18 horas. E a gente sabe que é uma porta, né, que abre uma comunicação para o nosso verdadeiro lar, que é na pátria espiritual, né? Que os nossos amigos espirituais, que o nosso anjo guardião consiga se comunicar com a gente, que a gente tenha o melhor entendimento possível da leitura de hoje e que a gente consiga levar esse entendimento para o nosso dia a dia. Que toda essa energia que a gente esteja produzindo aqui hoje, nessa meia hora, que seja importante para abençoar todos que estão precisando nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, enfim, que essa energia que a gente esteja produzindo aqui seja útil na espiritualidade. Assim seja. Alguém gostaria de ler o Evangelho hoje? Quem gostaria de abrir o Evangelho para ler? Érica! Muito bem! Boa noite, acho que agora foi. Foi. Tá, obrigada. Eu vou aproveitar esse momento de abertura da prece, né? Que ela falou da prece, e justamente eu estou lendo a eficácia da prece. Aí eu me coloquei aqui na vez. Vamos lá. Está no capítulo 27, Pedi e obtereis. Como a gente já está conversando já há alguns dias, né? A gente falou sobre amar ao próximo como a si mesmo. Aí ontem nós falamos um outro tema que eu não me recordo bem, mas que tem tudo a ver, porque no final a gente falou, né? Quer dizer, o tempo todo que nós conversamos foi falando sobre as dificuldades do planeta, né? Do mundo, dos países. E esse momento que nós abrimos com prece, a gente vai ler um pouquinho a respeito da eficácia da prece, que está no item 5, e aí a gente discorre o item 6. Posso? Tá. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos, capítulo 11, item versículo 24. E é legal pensar sobre esse tema, porque aí Kardec vem discorrendo, e Kardec, na sua integridade moral, no seu conhecimento pedagógico, ele está imbuído com as melhores vibrações para receber do alto mesmo, né? Do mundo dos espíritos, aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava tratando. E é legal a gente pensar também que muitas das vezes, eu vou falar para nós, né? Para os espíritas, às vezes a gente não consegue se enquadrar muito bem de como a gente pede, como é que a gente pode pedir. A gente tem essa ideia, geralmente, que já está tudo determinado, tem
a gente faz lá a nossa programação reencarnatória, então tem aquela condição que muitas das vezes a gente não consegue entender, ou então se fazer a receber. E aí a gente abre até mesmo para todas as ideias que chegam, por exemplo, um momento de fala quando o irmão trata a ideia assim, poxa, que legal a tua explanação, que legal, eu vou pegar a Nani, que legal o seu canto, a sua voz, por que não receber essas vibrações de bem-querer? A gente fica meio desconcertado, eu não sei vocês, mas aqui eu fico, né? E aí vem esse momento da eficácia da prece, que Kardec diz assim, no item 6. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, sendo Deus conhecedor de todas as nossas necessidades, é inútil expô-las a Ele. Acrescentam ainda que nossas súplicas não podem mudar os desígnios de Deus, porquanto tudo no universo se encadeia por leis eternas. Há leis naturais imutáveis que, sem dúvida alguma, Deus não pode anular segundo o capricho de cada um, mas daí a crer que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é muito grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça sobre a ação dos acontecimentos, sem procurar evitá-los, e não deveria procurar esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu a razão e a inteligência para que não se servisse delas, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo o homem livre para agir em todos os sentidos, seus atos têm para si e para os outros consequências subordinadas ao que ele fez ou deixou de fazer. Por conseguinte, por sua iniciativa, há acontecimentos que forçosamente escapam à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, sobre a qual está estabelecido o seu mecanismo. Deus pode, portanto, concordar com certos pedidos sem anular a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando o atendimento desses pedidos sempre subordinado à sua vontade. E aí, eu queria ressaltar que cabe a nós mesmo o pedido, e não importa qual seja o pedido, do campo espiritual, sempre, se a gente conseguir, né, quando se tem o conhecimento, quando está ligado, afinado com essa ideia, como no campo também material, quando a gente está em um propósito, né, muitos segmentos religiosos tratam essa ideia do propósito, ou então da bênção, mas a gente pode pedir. É até um dever nosso pedir, porque quando a gente também não pede, lá no fundo a gente pode investigar que existe um pouquinho ali de orgulho até, na ideia de não vou pedir porque ele já sabe. Não vou pedir porque a espiritualidade está vendo. A espiritualidade está vendo, sim, mas cabe a nós nos colocarmos no pedido de um auxílio, de uma ajuda, né? Então, é legal a gente pensar sobre a questão da fatalidade, né? Porque a fatalidade nada mais é do que nascer, reencarnar e desencarnar. Porque nesse bojo aí, nesse recheio que a gente fala, existe toda uma providência divina que chega ou não a partir daquilo que é necessário para nós. Muitas das vezes a gente pede, ou então a gente está numa ideia de um pedido material. Eu até falei com uma amiga hoje, a gente pede o carro novo, vamos dizer assim, uma coisa até muito supérflua, né? Muitas das vezes, de uma vaidade até, não quero esse carro, quero um outro carro. Você pode pedir, por que não? Mas será que é o melhor para você? Entender também essa ideia, né? Porque muitas das vezes, qual é o objetivo? Porque a gente tem que estar sempre perguntando para nós mesmos,
O que eu estou querendo com isso? Qual é o meu objetivo nesse pedido? Né? E aí, pegando essa ideia, eu queria até comentar com todas vocês, né, com todos nós, a ideia da comunhão, porque nós precisamos estar em oração. A oração individual, sim, mas a oração também em grupo, porque fica mais resistente, né, mais firme para alcançar e estender também a todos aqueles. Alcançar a meta, sim, porque, de alguma forma, esse pedido ele vai chegar às esferas superiores a partir de toda uma hierarquia espiritual. E lá, quando alcançar, lá, quando chegar, vai ser direcionado para aquele propósito que é para cada um de nós, na medida das nossas necessidades. É isso. Sim, me fez lembrar aquela história de um livro, não vou lembrar o nome, que é uma prece refratária, que a menininha faz uma prece pedindo ajuda à mãe, acho que é a mãe que ela pede ajuda, mas é o espírito da mãe que está causando toda aquela confusão na casa dela, e aí a prece chega nos espíritos superiores, né? E aí, o que a gente pode fazer? E aí, tudo que ela falou na prece, tudo que ela pediu foi resolvido, mas não foi diretamente, né, para a pessoa que ela pediu, porque a pessoa que ela pediu estava fazendo a confusão toda. Se alguém lembrar do livro, pode falar, eu não sei se vocês lembram desse livro. Bom, acho que a Márcia lembra. Acredito que sejam Missionários da Luz. Eu acho que era Missionário da Luz. Acho que é esse. Se a minha memória não me trai, né? Se a gente vai lendo, vai misturando as histórias, essas histórias maravilhosas. Mas a gente tem que pedir mesmo. Se não vier, é porque não era para ser, e a gente tem que aceitar. Mas, como diz o texto, a gente tem inteligência, né? Tem uma parte que fala que a gente pode pedir. Essa aqui, ó. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então, a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode... Se não vier, o melhor para a gente... Deus sabe de todas as coisas, né? Quer falar, Amanda? Fale! Oi, gente. Esse capítulo, esses trechos do Pedi Obtereis é um capítulo que, assim, a cada fase da nossa vida, e conforme até outras pessoas conversam com a gente sobre isso, ela nos desafia a pensar e repensar, né? Porque, principalmente quando a gente também vai estudando conceitos relacionados à física quântica, a como funciona a maneira de pedir ao universo. E o grande ponto não está só em pedir, mas se o que a gente espera receber não vem da maneira como a gente achava que ia vir. Então, assim, a grande questão não está em pedir e obter, é o que acontece com o que se obtém por meio do pedido. Nem tudo que a gente vai pedir, eu estava vendo um vídeo do Divaldo, e aconteceram situações também relacionadas a desencarne, e principalmente nessa questão do Covid, que a gente faz muita corrente de oração pela cura. Gente, como sempre, eu estou comendo alguma coisa, se acostumem. É meu horáriozinho do cafezinho. Então, assim, principalmente relacionada ao desencarne do Covid, a gente participa de muitos grupos de oração e a gente ora com muita fé pela cura. E, às vezes, o que a gente obtém não é a cura que a gente espera. Isso é um desafio muito grande, principalmente quando acontece muito perto de nós. E
a minha relação, a gente tem coisas que a gente não vai entender, mas pelo menos a minha relação quanto ao pedir e obtereis mudou muito quando eu tive o Heitor, meu filho, e quando eu comecei a pensar na relação de Deus comigo, e, óbvio, guardado as devidas proporções, eu com o Heitor. O Heitor, porque assim, eu já ouvi muito isso, se Deus sabe o que a gente quer, se coloca de uma maneira muito passiva, né? Se Deus sabe o que a gente não precisa nem pedir. Se o universo entrega o que a gente precisa, tem muito disso também que se fala, né? Se o universo entrega só o que a gente não precisa pedir. Então eu vou pedir, vou obter, mas eu pedi se assim e não veio. Então o universo não vai me atender? Como é que eu posso criar, né? Então, assim, eu comecei a observar, o Heitor ele me pede determinadas coisas, que por mais que eu seja mãe dele, tem coisas que ele me pede que se ele não me pedisse, eu não ia saber que ele está com muita vontade. E, por exemplo, ele está me pedindo aquele pop art, aquele negocinho, pop não sei o quê, que põe o dedinho lá e tal, que está vendendo tudo que é camelódromo aí agora. Eu nem sabia que ele queria ter aquilo, mas todos os coleguinhas já têm e tal. Se ele não me pedisse, por óbvio, eu não ia passar num camelô, comprar e falar, que legal, meu filho vai gostar. Mas ele está me pedindo tanto que eu falo para ele que ele ganha presente no Dia das Crianças, no aniversário e no Natal, ou seja, só outubro, novembro, dezembro. E às vezes eu compro uma besteirinha para ele ou outra. Aí eu falei assim, olha só, quando que você ganha presente? Aí ele, Dia das Crianças, Natal, aniversário Natal. Eu falei, então, vai ter que esperar. Mamãe, mas às vezes você me dá uma coisinha ou outra e tal. Eu falei, eu vou pensar. Então, assim, eu não ia dar, mas ele me pediu. Eu estou pensando em dar, mas não agora. Tem problema eu dar? Não tem, depende, entendeu? Então, assim, ele me pediu, ele vai obter, eu só não sei ainda o momento, vai ser no melhor momento para não achar que a vida é fácil. Enfim, isso é um ponto. Agora, tem coisas que ele vai me pedir, eu vou falar para ele que não pode e que ele vai entender, mas ele vai ficar chateado. Mamãe, eu quero ir para a Disney. Não pode. Agora não pode. Por quê? Porque mamãe não tem dinheiro para isso agora. Quando que a senhora vai ter? E ainda vai demorar um pouquinho. Vai chorar, vai ficar chateado, pode todos os amiguinhos ir, Brasil, todo mundo tem seu pacotinho de frustração. Ele também vai ter os dele, e eu não posso resolver todos. Agora, vai ter coisa que ele vai me pedir que ele não vai ter, e não vai adiantar eu explicar para ele por que ele não vai ter. Mamãe, casa de novo com o papai? Não. Por quê? Para adiantar eu explicar para uma criança de 5 anos por que eu separei do pai com 2? Ele não vai ter. E ele ter isso não vai representar mais felicidade nem para ele, nem para o pai, nem para mim, nem para ninguém. Qual o sentido? Só porque ele quer? Claro que ele chora, ele fica chateado, ele queria pai e mãe junto, queria a família margarina brasileira, ok, mas não é isso. Então, assim, cara, ele não tem sabedoria para entender meus nãos. Eu não tenho sabedoria para entender os nãos de Deus para mim. Vai ter coisa que eu vou querer que ele não vai me dar, e o que eu vou fazer? Ficar igual uma criança de 5 anos? Mas eu vou ficar chateada igual uma criança de 5 anos, porque eu sou uma criança espiritual de 5 anos, eu não entendo. Eu vou chorar, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar triste até que vai chegar um ponto que eu vou ter que simplesmente só aceitar e mudar de ideia. Então, assim, eu, pelo menos, foi uma maneira que eu encontrei de tentar aceitar melhor os nãos, quando eu comecei a ver que eu tinha que dar nãos para o Heitor e que dar sim não ia fazer a vida dele melhor, pelo contrário. Ele não vai entender que se eu ficasse casada, ia ser pior para ele. Porque quando eu separei pensando nele também. Então, assim, isso faz com que eu não fique chateada quando eu não tenho que obter. Não, eu choro, eu continuo frustrada,
Eu não chego a ficar a ponto com raiva de Deus, porque ainda não sofri, e eu espero não chegar a esse ponto, uma perda que me levasse a cortar, mas entendo. Mas eu fico com raiva da vida, eu fico com raiva de mim. Mas não dá para ter tudo. Então, assim, se Papai do Céu me disse não em algum momento, eu fico profundamente triste, mas não vou ter tudo, porque eu não sei. E eu não sei nem se eu vou entender um dia, porque meu filho também não vai entender, eu tenho a idade espiritual dele, muito provavelmente. Acho que ele é mais velho que você, espiritualmente. Cara, eu também acho isso. Mas, enfim, isso é outra pauta. Deixa para outro evangelho. Gente, a Amanda explicou perfeitamente o capítulo todo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? A Fátima. Boa noite, meninas. Eu queria falar só um pouquinho. Eficácia da prece, quando comecei a ouvir, eu estava lembrando da eficácia mesmo, né? Do literal, quando a gente começa a fazer uma prece e a gente vê surtir o efeito. Eu não sei, com vocês, com certeza já deve ter acontecido várias vezes, comigo já aconteceu várias vezes, principalmente depois que eu conheci a doutrina, de você estar numa situação de conflito, que pode até não ser com você, pode estar acontecendo na rua, ou na vizinhança, ou próximo, e você entra em prece e a situação se transforma. Não é que foi a sua prece, provavelmente a sua prece ajudou, mas deveriam ter outras pessoas por ali que estariam no mesmo sentimento, né? Tentando evitar aquela situação. Isso foi uma coisa que a doutrina espírita deixou muito claro para mim, né? Que quando a gente entra em prece, a gente muda, né? A vibração ao nosso redor. Todo mundo me conhece, sabe que eu não gosto de fazer prece, né? Quando eu faço, fica aquela coisa engomada, então eu não gosto, eu prefiro falar que eu não quero fazer. Mas, assim, na hora do sufoco, né? Eu, antes de dormir, eu faço, sempre fiz, mas na hora do sufoco, quando eu faço com vontade, né? Aí eu estava até vendo, tem um pedaço aqui do texto que fala assim: se ele o pedir com confiança, que para mim fé tem tudo a ver com confiança, a coragem, a paciência, a resignação, né? Então, provavelmente, você vai ser atendido. E quanto a gente não receber aquilo que a gente pede, eu lembrei muito do Rossandro, que ele conta sempre uma história de um paciente dele que fazia vários concursos, né? Fazia vários cursos, era concurseiro, e chegou um dia que ele chegou lá no consultório do Rossandro e falou assim: tá resolvido, agora eu vou passar. Aí ele, que bom, né? Aí, mas por quê? Porque agora eu tive um papo sério com Deus, conversei com ele, pedi, e agora eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí o Rossandro falou assim: é bacana você ter conversado com Deus e tal, mas você acha que só você pediu a Deus para passar nesse concurso? Você acha que ele vai atender só você? Você não acha que tem aí uma hierarquia, né? Não vai ter algumas, como é que fala? Ele usou uma palavra lá que agora eu não lembro, né? Quais são as suas qualidades a mais do que dos outros candidatos para ele atender só você e não atender os outros? Aí o cara ficou reflexivo e tal. Eu tenho que estudar. Eu falei, tem que estudar, não tem jeito, porque quem estudar mais, quem se aplicar mais é que vai conseguir. E aqui no texto está assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, muitas vezes a gente deseja uma coisa, quer que Deus ajude, mas a gente não faz por onde, entendeu? E às vezes, igual esse menino que era concurseiro, você tenta uma vez estudando, tenta duas, tenta três, na quarta ou quinta vez que você vai conseguir. Se é tão desejado assim, você vai conseguir. Agora, às vezes, também pode ser que Deus está te mandando uma mensagem assim: cara, desiste, não é por aí. Pensa direitinho, é isso mesmo que você quer? Porque tem gente que passa num concurso também e às vezes fica infeliz, né? Não era aquilo que ele imaginava, às vezes o salário até agrada, mas ele não se sente bem. Então, assim, a gente tem que estar sempre atento ao que a gente está pedindo, refletindo, né? É isso mesmo? Isso vai melhorar mesmo do jeito que eu estou pensando ou vai ser só financeiramente, né? Será que vai melhorar tudo ao meu redor, né? Será que
as coisas vão mudar a partir dessa vontade que eu estou. Então, a prece tem muito disso. Primeiro, na hora de socorrer, eu penso assim, na hora do socorro, ela é muito útil, e até à noite, quando estou orando, eu gosto de orar em voz alta, para ouvir o que eu estou falando. E aí, muitas vezes, você está falando e você se liga assim, opa, por que eu estou falando isso? Não tem nada a ver. E também, da gente se lembrar, né? Uma hora que a gente se conecta com Deus, e geralmente a gente pede primeiro para os nossos familiares, pelos nossos amigos, aí, de repente, a gente assiste alguma coisa na TV que está lá longe, igual ontem a gente assistiu, todo mundo assistiu o negócio do Afeganistão. Cara, eu entrei no grupo da família, pedi para todo mundo fazer prece, e assim, eu tenho certeza que milhares de pessoas pararam o que estava fazendo ontem para pedir por aquelas pessoas, porque por mais que a gente saiba que tudo acontece, porque tem que acontecer, a gente tem que direcionar nossas preces para quem está causando essa aflição, não é para quem está aflito, né? Porque existem injustiças, mas não existem injustiçados. Então, assim, quem está passando pelo problema, infelizmente, talvez tenha que passar. Então, vamos orar por aqueles que estão causando conflito, né? Para que os bons espíritos possam se acercar deles, né? E fazer com que eles repensem, reflitam do que eles estão fazendo. Olha a situação que ele está deixando as pessoas, né? O desespero, o pavor. Então, é por aí. A eficácia da prece, para mim, quer dizer isso. Vamos orar por todos, né? Gente, nosso tempinho está acabando. Posso chamar a Nani? Alguém quer falar alguma coisinha? Vou chamar a Nani, então. Vem, Nani! Caramba, como foi maravilhoso ouvir vocês hoje. Eu adorei o exemplo da Amanda. E assim, parece que quando a gente dá exemplos simples, né, que está mais perto da gente, mais facilmente a gente entende, né? Às vezes a gente procura soluções mirabolantes, a gente quer coisa que as palavras são bonitas e a gente fica doida porque não entende. E aí vem a Fátima e termina desse jeito maravilhoso. Muito obrigada, foi muito bacana. E, assim, a gente sabe que quando a gente faz a prece pedindo alguma coisa, mesmo que tenha que acontecer, ela não vai acontecer de uma hora para outra, né? Não é a gente elevar o nosso pensamento, pedir, quando a gente terminar, que abrir o olho, a bênção já chegou, né? O pedido já foi realizado. A gente sabe que a gente também tem que se preparar. É isso aí, a Suelen está falando que a Amanda fez como Jesus, falou com parábolas. Exatamente isso. E foi ótimo, tá vendo? As parábolas, elas são fantásticas, realmente, né? E aí a gente vê... Nani. Oi. Oi, desculpa te interromper, que eu lembrei de uma coisa aqui, e tem um minutinho. Deus sempre fala para ele te pedir força, né? Se ele não pode dar para a gente, vocês deram exemplo aí do concurso, eu lembrei de uma coisa que o Heitor me pediu, ele falou que para mim queria ter uma casa na árvore. Eu falei, cara, não posso abafar esse sonho dele, né? Não dá para eu ter, não tenho uma árvore. Aí ele cortou recortes de revista com casa na árvore, e eu falei para ele que ele ia ter que estudar e trabalhar muito para poder ter a casa dele na árvore. Que eu não tinha como dar a casa na árvore, mas eu tinha como ajudar ele a estudar e trabalhar para ele ter um dia. Então, assim, eu acho que às vezes Deus não vai dar aquilo, mas ele vai dar alguma força para a gente. Então, que a gente use isso também no nosso dia a dia, né? Aí ele tem os recortezinhos lá, agora tem que ajudar o menino a estudar. É preciso ter sempre uma saída criativa, né? Porque são tantos os pedidos, tantas as necessidades reais e falsas, que a gente precisa realmente de sabedoria para conduzir aquilo do melhor caminho possível, pelo melhor caminho possível. E, mais uma vez, agradecemos a Deus por esse evangelho, por essas palavras que foram proferidas aqui agora, né? Tão fáceis de entender, que facilitam tanto a nossa vida e nos dão esperança realmente, e lembram de que nós precisamos ser humildes para pedir sim. E se tiver que ser, vem. E se não tiver que ser daquele jeito, vem de outro. Mas precisamos aprender primeiramente a aceitar tudo que Deus nos dá, porque Ele, melhor do que ninguém,
sabe o que realmente necessitamos. Obrigada, Pai, pelo dia, pelo estudo, pela casa, a família, o alimento, pelo teu imenso amor. Fluidifica as nossas águas, Senhor, e põe nelas tudo que nós necessitamos, a sabedoria, os momentos em que precisamos calar ao invés de falar, que precisamos ouvir mais, tudo que o Senhor sabe que nós necessitamos e continuamos pedindo. E quando o nosso pedido for de acordo com a tua vontade, que ela sempre seja feita, porque é ela que prevalece. Muito obrigada. O Senhor está presente em tua vida. Ele quer te revestir de esperança, lançar fora todo o mal que te aprisiona e das trevas libertar teus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo. Nos teus erros não te abandonará. Muitas oportunidades chegarão a ti. No caminho certo te conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao teu lado, em momento algum te abandonará. Ele sabe do teu pranto, do teu coração. Se caíres, ele te levantará. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus quem estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Que estendamos as nossas mãos, porque as bênçãos chegarão do jeito que tiver que ser. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Graças a Deus. Que lindo! Vamos tirar a nossa foto. Oi, Glória, você está aí? Eu cheguei chorando. E o papagaio aí, Glória? É isso aí. Tem 2, 3, e sorrindo. Pronto, pode se mexer. A bonita foto da Papagaio sua bonito. mãe. Beijo, gente. Tchau. E